Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no final de abril, né? Daqui a pouco estaremos no 5º mês do ano de 2021. Esperando, claro, que as coisas comecem a melhorar e, sobretudo, que nós tenhamos a liberdade de abrir nossos negócios, de continuar trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do país. Embora saibamos que muita gente pense o contrário, quer que se feche tudo, que faça lockdown, disso, daquilo, quando se sabe que desde o ano passado para cá, as experiências com lockdown, com fecha tudo, essa coisa toda, não saia de casa, fique em casa, só deu porcaria. O que aconteceu, as mortes que aconteceram no Brasil, quase 400 mil, se deve, é o resultado dessas políticas mal feitas, de forma assodada, de forma política e não técnica. Falam muito na ciência e tal, mas nada teve de ciência. Teve a vontade política de fazer com que a pandemia fizesse mal ao Brasil e fizesse mal, sobretudo, ao governo federal, que querem derrubar o governo federal e não derrubar a pandemia. Bom, no início do programa, a característica e a tradição do Economia e Desenvolvimento é dar um foco principal na questão empresarial. E neste momento empresarial que começamos esse programa, Giovanni D'Agostini. Giovanni, tudo bem? Tudo bem, Silvio Lopes. Uma imensa satisfação. Tem feito viagens aí? Não fosse a La Paz essa semana? Não, eu não fui. Não é possível que os torcedores ingressem nos estádios. Assisti o jogo pela televisão mesmo. Foi uma boa Foi muito ruim, né? A nossa jornada. Neste momento, essa proibição foi uma boa. É verdade. Bom, o Giovanni D'Agostini, naturalmente, que ele fala sobre as questões tributárias, contábeis e tal, uma coisa importante, né? Para nossas empresas e, sobretudo, para aqueles que estão empreendendo, estão querendo empreender no Brasil, que são milhares de hoje, pessoas que até por necessidade, né, o Giovanni, estão agora no empreendedorismo por necessidade, quer dizer, vão para o mercado de trabalho, enfim. Mas, de qualquer maneira, o tema hoje é a política de controle social via tributária. Explica o que é isso. Silvio Lopes, o Brasil já faz algumas décadas iniciou a política do controle social em matéria tributária. Então, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vimos ali que houveram legislações que estão obrigando as empresas e os agentes econômicos a apresentar para o fisco elementos do seu negócio, elementos detalhados do seu negócio, não é? Começou ali no governo ainda do FHC, a questão da nota fiscal eletrônica, né? Onde ali se abre para o governo, independentemente de prévia intimação, todo o detalhamento. Então, o governo tem no banco de dados todas as informações fiscais oriundas de notas fiscais eletrônicas. E aí depois passou-se as escriturações digitais. Essas escriturações digitais, elas detalham minuciosamente para o governo todas as operações, escrituração dos tributos, dos impostos, da contabilidade, o que me parece que é um exagero apresentar para o governo a contabilidade integral da empresa, porque ali tem muita informação que, em tese, diz respeito à empresa somente, não é? O Salésio D'Agostini, na última entrevista de semana passada, falou aqui nesse programa sobre a escrituração contábil digital, né? E vendo ali manifestações de alguns políticos, tem muito político que defende o controle social, né, na parte da arrecadação tributária, e não só na parte da arrecadação tributária, o controle social no sentido mais amplo, não é? Na questão tributária, os senhores podem notar que quando tu vai no supermercado, vai comprar lá um litro de leite, qualquer coisa, eles perguntam para ti se querem que inclua o CPF na nota fiscal, né? Para que querem o CPF na nota fiscal, né? No cupom fiscal? Me recordo que quando isso foi instituído, tentou-se obrigar as pessoas a incluírem o CPF no documento fiscal. Então, tudo isso é controle social, né, sobre as atividades das pessoas em geral. No final do ano passado, essa legislatura da Assembleia Legislativa aprovou a lei número 15.576. Essa legislação ampliou o leque do controle social no que tange ao ICMS, né? Então, o que acontece? As empresas entregam para o governo federal a escrituração contábil digital,
E essa escrituração contábil digital, ela é compartilhada com os entes da federação. Isso está previsto lá na lei. Então, daqui a pouco, a administração tributária estadual enxerga a contabilidade das empresas. Vejam o que prevê essa lei 15.576. Estabelece lá que pode o fiscal de tributos estaduais, o fiscal do ICMS, lançar ICMS com base nas informações contábeis. Então, tem alguns tópicos aqui que eu gostaria de grifar para os senhores. Ocorrência de saldo credor de caixa. Então, o fiscal de tributos olha a contabilidade, saldo credor de caixa, pode lançar ICMS com base nesse elemento, que, em tese, só está na contabilidade, né? Manutenção no passivo de obrigações já pagas. Suprimento de caixa sem comprovação de origem. Existência de ativo oculto, cujo registro deveria ter ocorrido na contabilidade, né? E assim vai. Então, eu sugiro aos empresários, né? Como essa lei, a vigência dela começou a partir de janeiro de 2021 e a contabilidade do ano de 2020 ainda não findou o prazo para entrega, sugiro conversar com os contadores, né? Para que seja observada com cautela a questão dessa legislação, para que, se for o caso, faça-se ali todos os ajustes e as verificações na contabilidade, para daqui a pouco não dar margem para o fisco estadual lançar ICMS com base em determinados elementos contábeis que estão previstos nessa legislação. Que beleza, maravilhoso. Aliás, nós estamos realmente marchando para uma questão hoje, né? O Big Brother, nós estamos, né, num grande Big Brother. Todo mundo se vê, todo mundo, e nós não temos mais como esconder qualquer coisa. Então, hoje está muito complicado, né? Do ponto de vista de sonegação de impostos, hoje em dia é praticamente impossível haver a sonegação de impostos, né? Porque o governo está de olho, uma lupa muito forte, poderosa em cima de cada um de nós. Giovanni, rapidamente, mais algum detalhe que querias acrescentar aí ou não? Eu queria fazer um comentário, né? Quanto maior for o controle social, quanto maior forem essas exigências demasiadas, pior é para o empreendedorismo. Com certeza, é um desestímulo, né? É um desestímulo para o empreendedorismo. Não que os empreendedores queiram sonegar, mas o excesso de obrigações acessórias faz com que o empreendedor saia, porque tem multas e tem obrigações e se perde muito tempo para cumprir com essas obrigações. Não, e é muito caro, tu tem que manter uma equipe de advogados, de contadores e tal, né? Que é complicado, tem empresas que, claro que tem que ter seu advogado e seu contador, mas muitas vezes é uma grande equipe, de tamanha é a complexidade do sistema tributário. Então, como contador, como dirigente sindical, eu acho que é melhor para a nossa profissão, assim como é melhor para a economia brasileira, que nós tenhamos empreendedores saudáveis na economia. Mas o empreendedor, na acepção da palavra, é aquela pessoa que assume risco do negócio, que dê emprego, que gere renda, não é? Porque daqui a pouco nós teremos ali a informação de algum dado estatístico que ele é mentiroso, né? Então, nós temos muitas, por exemplo, né, muitas aberturas de microempresário individual que, na verdade, são empregados travestidos de empreendedor, não é? Então, na estatística, não, nós temos tantas empresas abertas, mas boa parte dessas empresas, na verdade, não são empresas, são funcionários que são disfarçados de empreendedor. Então, esse detalhe a gente precisa tomar bastante atenção com relação a ele. O problema todo é o intervencionismo estatal. Giovanni, muito obrigado pela tua presença aqui. Até o outro dia. Até outro dia. Um forte abraço. Muito bem. Nesse momento empresarial. Olá. Ser líder de essência é, antes de mais nada, ser líder de si mesmo. Se você não consegue exercer liderança sobre si mesmo, jamais liderará pessoas. O sucesso de um líder e de seu rebanho exige dele, líder, comportamento ético, correto e profissional. Hoje somos vigiados em todas as horas, onde estejamos. Não há nada oculto que não seja revelado e nada escondido que não venha à luz. É lição bíblica implacável. Busque o máximo em eficiência, seja acordado, negocie e respeite regras, principalmente regras de convivência. E vá em frente, o sucesso será somente consequência dessas suas ações e desse seu comportamento. Boa semana.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, essa semana eu quero falar sobre sucesso. A live, ela estava lotada de pessoas ávidas para escutar o que o palestrante ia falar. O tema era gestão, mas me chocou quando ele, na frente de todo mundo, se intitulou uma pessoa de sucesso. Eu fiquei pensando na sua coragem, pois para mim o sucesso sempre foi algo questionável. Naquele dia aprendi que não, ter sucesso significa atingir seus próprios objetivos. Quem consegue chegar aonde quer tem sucesso. No caso, o palestrante que eu estava falando era mesmo uma pessoa de sucesso, pois segundo ele, tinha atingido todos os seus propósitos pessoais. O sucesso é o atingimento de metas estabelecidas por nós mesmos. Não tem nada a ver com algo externo ou padrão que nos é franqueado pela mídia, por amigos, familiares que tentam nos dizer como ser, ter e até o que fazer. As metas podem ser pequenas, médias ou grandes, não importa. Para alguns, com muito potencial, ao analisar alguém, pode até considerar uma meta muito pequena, muito micro, mas uma vez estabelecida e atingida, representa o sucesso. E nem nos cabe criticar isso. Cada um tem o livre-arbítrio para definir as suas próprias metas e ter os seus sucessos. Particularmente, eu corroboro com as ideias do Vicente Falcone. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, nós estamos recebendo aqui nosso amigo, parceiro, comentarista, mas empresário e, sobretudo, ele é diretor de investimentos da Fox Capital. Jackson Soares, prazer em tê-lo novamente, meu mestre. Prazer é todo meu estar aqui novamente no programa. Tu estava, apesar dessas atividades estarem mais reduzidas e tal, tu estava 1000, né, Tchê? Nunca paraste também, né? Não, nunca paramos. Até porque nesse período todo o auxílio que a gente presta para os empresários, né, nesse momento de diminuição de toda a movimentação financeira e econômica, né? A gente teve que dar um apoio muito forte para os empresários, aí, reestruturar, fazer plano de renegociação e tudo mais. Então, estávamos bem ativos nesse período. Que legal. Aliás, nesse meio tempo, né, que nós estamos trabalhando aqui juntos, e nós ainda estamos convivendo com a pandemia, e a pandemia trouxe reflexos muito diretos na economia. Ou seja, tem muitas empresas que faliram, outras tiveram que se reestruturar, teve muitas aquisições, fusões, mas, sobretudo, esse mercado de fusões e aquisições, ele está aquecido. Está muito aquecido, principalmente em relação a fusões, compras, né, participação, private equity, né, que é uma área que nós desenvolvemos também nesse período para ajudar o nosso cliente a estruturar melhor o seu negócio, buscar uma valorização melhor e conseguir vender o seu negócio ou então buscar parcerias para trazer investimentos, não só através de endividamento com o banco, mas também oferecendo participação da sua empresa. Isso tem sido uma alternativa bem interessante, tanto no mercado fechado, com o mercado privado, né, como até mesmo a abertura de capitais em bolsa. Né? Qual foi o grande diferencial do empresário que conseguiu sustentar o seu negócio e se manter vivo? O que ele teve que fazer para isso? Primeiro, um reajuste muito forte, né? Então, os empresários, e aquela questão, negócios que já vinham bem estruturados, que já vinham com planejamento financeiro, que já vinham com uma folga de caixa, que já tinham um endividamento previsto e um crescimento previsto de forma mais sustentável, esses negócios sofreram menos com a pandemia. O que acontece? Quando a gente tem uma crise, o mercado ele começa a trabalhar naqueles setores que têm mais eficiência. Então, esses setores que têm mais eficiência, eles conseguem ter uma manutenção do seu negócio e, claro,
todo negócio precisou de uma reestruturação, né? Precisou se preparar para a pandemia. Nós tivemos casos de bastante sucesso, principalmente em relação ao planejamento financeiro. Foi a principal demanda que nós tivemos. Jackson, eu na década de 70, logo eu estava estudando economia e tal, e tive a oportunidade de trabalhar no mercado de ações, aqui na Bolsa do Extremo Sul, né? E ali aprendi, lá fui em São Paulo, tal, curso de mercado de ações e tal. E o mercado de ações, a gente sabe muito mais do que eu, é especialista nisso, ele é uma grande fonte de recursos barata para as empresas e até para que as empresas possam, através dessa inserção no mercado de ações, dar uma alavancagem nos seus negócios. E aí elas estão prontas para dar grandes voos na sua carreira. Como é que está o mercado de ações neste momento, em termos de aquecimento, em termos de busca pelas empresas e de sustentabilidade para esse momento da economia? Sim. Nós tivemos em 2020, até uma questão que foi muito questionada, como a gente atua bastante no mercado de ações e tem lá a nossa parte de investimentos, sobre a diferença entre o que estava acontecendo na economia e o que estava acontecendo na Bolsa. A economia aí com o PIB caindo a 4,1% e a Bolsa batendo recordes de captação e tudo mais. Então, assim, dentro dessa lógica, né, nós tivemos aí aproximadamente um pouco mais de 20 IPOs, né, abertura de empresas em Bolsa em 2020, com captação de 35 bilhões. Né? Então, mostra que existe a necessidade de captação de recursos e as empresas estão conseguindo buscar e acessar esse capital em Bolsa, que antes era tido mais através do sistema financeiro e bancário, hoje já pelo sistema já de capitais, né? Então, assim, nós temos um caso aqui no estado bem relevante, que foi a Quero Quero, que abriu em 2020 o capital com uma captação de 2,2 bilhões. Nós tivemos captação na Bolsa de 11 bilhões pela Redditor, que é uma rede de saúde, que foi bem interessante, 11 bilhões de captação, né? Então, isso mostra um aquecimento do mercado de capitais. E isso é uma forma, como tu falou, muito interessante de financiamento das empresas. Então, pega um financiamento através da abertura da empresa em Bolsa para financiar projetos e ter essa participação, melhora a governança, melhora a própria estrutura da empresa, a transparência, tudo isso é muito benéfico para o mercado. Ainda temos poucas empresas, né? Temos aproximadamente 400 empresas abertas em Bolsa hoje, sendo que a gente tem registrado em CNPJs 55 milhões, mais ou menos, de CNPJs registrados no Brasil. Mas o caminho é esse, né? O caminho é a Bolsa de Valores, é o mercado de ações. Uma coisa interessante, eu estava lendo um dado outro dia, que eu acho que era da minha Fundação Getúlio Vargas, eu digo minha porque eu estudei lá também, mas ela estava apontando que no Brasil, do ano passado para cá, mais de 1.700.000 jovens, eles fizeram até um perfil entre 18 e 30 anos, tinham ingressado na outra ponta, ou seja, na aplicação em ações. Essa é uma bela notícia, né? Quer dizer, o mercado de ações sendo descoberto pela juventude, pelos jovens, aqueles que estão hoje, né, entrando no mercado de trabalho, estão tendo uma visualização melhor de como é que funciona esse mercado, que é um mercado fundamental para termos um desenvolvimento econômico sustentável também. Isso foi bem evidente, né? Uma coisa bem interessante, positiva para o nosso mercado. O número de investidores no mercado de bolsa aumentou muito, né? De 2018 para agora dobrou, quase triplicou já de volume. E tudo isso graças à informação que hoje está muito mais difundida, né? Informação, que é muito importante, e educação financeira. É muito prazeroso para a gente que trabalha no mercado, que trabalhou muito para também ajudar a difundir a informação sobre o mercado, ver o mercado hoje crescendo. Ainda o nosso mercado é pequeno frente ao tamanho da nossa economia, né? Como o mercado dos Estados Unidos, comparado com a economia dele, a sua bolsa é equivalente. A nossa ainda é muito pequena frente ao mercado, ao potencial da economia brasileira. Mas nós vemos um desenvolvimento muito positivo, seja pela entrada de novos investidores, né? E até mesmo a capacitação das empresas para estarem adequadas à abertura de capital. Isso eleva o grau de governança, eleva a qualidade das empresas e isso é muito benéfico para a economia. No ano passado, o ano da pandemia, do centro da pandemia, que começou e ela teve níveis elevados no ano passado, 2020, o Brasil decresceu 4,1%, que é uma queda no PIB de 4,1%. Isso é mais baixo, bem mais baixo do que eram as previsões. Eu me lembro que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela previu lá em maio do ano passado que o Brasil deveria, no ano passado, cair 9% a 10%, quer dizer, ou seja, uma superestimação da queda que não aconteceu.
E neste ano, né, Jackson, a previsão é que nós tenhamos um crescimento de 3 a 3,5%, pelo dado médio aí das instituições que verificam isso. A tua expectativa com relação a isso? Eu acredito que a retomada da economia, assim, com o processo de vacinação, né, e as reestruturações, reformas, né, que a gente viu acontecendo. Claro que tem muitas questões ainda para serem resolvidas, né, que dão confiança para as expectativas do empresário e a confiança para o investimento. Mas acredito que o Brasil hoje é visto pelo mundo, e acredito muito no investimento internacional, investimento externo, né, que venha para o Brasil, porque o Brasil hoje é um polo muito positivo para desenvolvimento. Então, tem toda a área de infraestrutura para ser desenvolvida, tem a área de telecomunicações que está desenvolvendo muito, e eu acredito que a gente vai sentir já em 2021 os reflexos desses investimentos que já começaram a chegar, inclusive com os leilões que aconteceram, né, do governo há pouco tempo, abrindo essas áreas de infraestrutura para o capital privado. Bom, aqui no Estado, para encerrar nossa entrevista, aqui no Estado nós temos um processo aí que é um processo... era inevitável, né? Quer dizer, o mundo todo está nesse processo todo, que é de fortalecer o Estado onde ele deve agir e diminuir ele onde ele não precisa estar e que só atrapalha, só dá, digamos assim, dá engarrafamento nos processos todos de desenvolvimento econômico. Aqui no Estado, a questão é da Corsan, né, da CE, que parece que é agora um destravamento, inclusive, para a questão do Banrisul. Como é que tu está vendo esse processo de encaminhamento pelo governador, que, aliás, na campanha eleitoral, ele defendeu o contrário, ele era a favor da manutenção das empresas estatais, mas teve o discernimento intelectual, né, agora como governador, de também agora passar a defender este processo de privatização. Como é que tu vê isso? Eu acho que isso vai ter uma aceleração, né, Silvio, em todo o Brasil, de uma forma geral, tanto no nível municipal, estadual, federal, a gente já tem visto isso, principalmente por uma questão de caixa, né, uma questão de necessidade do governo financiar o que ele já tem. E uma saída é essa questão de trazer as privatizações, inclusive em renegociação de dívida com o governo federal existe já esse apontamento, né, dessas diretrizes. E isso é bem positivo no sentido de alavancar a economia, né? Trazer novos recursos, trazer novas pontuações sobre a questão de eficiência na gestão, né? Muitas vezes a gente vê ineficiência em alguns desses setores que são direcionados pelo governo e que talvez dentro de uma estrutura privada teriam mais eficiência, trazendo melhor benefício para a economia como um todo. Jackson, muito obrigado pela tua presença aqui. Sempre que o Jackson vem aqui, ele nos traz essas informações importantíssimas para o público, nosso segmento, que é um segmento empresarial, né? Obrigado pela audiência para você. Eu sei que eu recebo muito WhatsApp. Depois que tu vens aqui, tem outros companheiros também, que o Carlos Biderman, quando passa aqui também, e as pessoas gostando da entrevista, gostando do perfil que o programa empresta, que é o do empreendedorismo, né? De mostrar que a economia brasileira tem um potencial extraordinário, que basta que nós façamos o dever de casa e que nós possamos, enquanto eleitores, né, escolher gente para nos governar, para nos dirigir, sobretudo na área política. Quando eu falo política, eu falo parlamentar. Câmara, Assembleia e Congresso Nacional. Pessoas comprometidas com o Brasil. Porque hoje nós estamos vivendo uma coisa bizarra, né? Gente que deveria ajudar o país sai lá fora falando mal do país. Ou seja, eu acho que essa atitude, além de tudo, é impatriótica e prejudica o nosso negócio, prejudica o nosso desenvolvimento. Está fazendo um gol contra. Mas, de qualquer maneira, essa política rasteira. No dia que nós estivermos plenamente cientes dessa consciência, nós vamos melhorar esse país. Não te parece isso? Sim, eu acho que sim. Principalmente a questão de valorização das riquezas que o Brasil tem hoje. Exatamente. O que a gente precisa é melhorar os processos de gestão desse negócio. É verdade. A começar pela gestão pública e política, exemplo, né? Jackson, um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Espero que seja bem rápido. Que tu venha, se puder vir toda semana aqui, seria maravilhoso. Então, um grande abraço. Um privilégio estar aqui com vocês. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. A diretoria de recursos humanos do Google escreveu aos funcionários da empresa anunciando que o calendário de retorno ao escritório estava sendo adiantado. A partir de 1º de setembro, aqueles que quiserem trabalhar em outro país, por exemplo, por mais de 14 dias, terão que enviar um pedido formal à empresa. Também se espera que os funcionários vivam a uma distância que permita se deslocar até o escritório. Nada de coquetéis na praia com o laptop. A mensagem era clara. Pode haver mais flexibilidade do que antes, mas a maioria dos funcionários terá que ir para o escritório. Essa ideia parece contrariar muito do que ouvimos dos executivos do Vale do Silício ano passado, quando eles defenderam as virtudes do trabalho remoto. Por exemplo, Jack Dorsey, o cofundador do Twitter, ganhou as manchetes em todo o mundo em maio do ano passado, quando disse que os funcionários da rede social poderiam, a partir de então, trabalhar em casa para sempre. Especulou-se que, após a pandemia da Covid-19, o novo normal para as empresas do Vale do Silício seria uma força de trabalho altamente orientada para o remoto. Apenas uma equipe mínima no escritório. Parece cada vez mais claro que isso não vai acontecer. Twitter esclareceu que espera que a maioria dos seus funcionários passe algum tempo trabalhando em casa e algum tempo no escritório. Quase todas as empresas de tecnologia do Vale do Silício disseram que agora estão comprometidas com o trabalho flexível ou híbrido. O problema é que esses termos podem significar quase tudo. A Microsoft prevê que trabalhar em casa parte do tempo, menos que 50%, será o padrão da maioria dos empregos no futuro. Existe muita margem de manobra nas palavras menos que 50%. Presença no escritório permite colaboração. A Amazon também comunicou aos seus funcionários que o plano dela é retornar uma cultura centrada no escritório, como padrão. Acreditamos que isso nos permita inventar, colaborar e aprender juntos de forma mais eficaz, foi dito. Não é exatamente um endosso retumbante à nova era do trabalho em casa. Um defensor do trabalho remoto diz que as empresas de tecnologia estão há muito tempo na vanguarda desse modelo. Os pioneiros e as empresas que estão seguindo esse modelo de trabalho remoto e construindo a organização em torno dele terão uma grande vantagem na atração de talentos. Essa é certamente a esperança. Nenhuma empresa de tecnologia deseja perder funcionários capazes para rivais que permitam trabalhar com mais flexibilidade. As definições de trabalho flexível do Spotify, por exemplo, é muito diferente da Google, que por sua vez também é muito diferente da Amazon. Trabalhar em casa quando não há escritório aberto é uma coisa, mas o trabalho remoto será realmente posto à prova quando os escritórios começarem a abrir com, digamos, 50% da sua capacidade. Quando as reuniões forem realizadas parcialmente, pessoalmente e pelo Zoom, a dinâmica funcionará também? E quando alguns membros da equipe lidarem com os gerentes cara a cara, os trabalhadores que estão remotos se sentirão em desvantagem? Há algumas semanas, a IBM anunciou sua proposta do sistema de trabalho remoto com 80% da força de trabalho trabalhando pelo menos 3 dias da semana no escritório. Uma dificuldade do trabalho remoto é o desenvolvimento de carreiras. Se eles querem se tornar gerentes, querem ter mais e mais responsabilidades, ou se eles querem construir uma cultura dentro de suas equipes, como poderá ser feito isso remotamente? Curiosamente, estamos prestes a descobrir o que funciona e o que não funciona, porque as empresas de tecnologia estão adotando muitas abordagens diferentes. O mundo está, e nós também, olhando para a costa oeste dos Estados Unidos para ver esses resultados e certamente reproduzir no mundo todo e
aqui no Brasil não vai ser diferente. Uma boa semana. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos falar um pouquinho sobre Porto Alegre. Nós sabemos que Porto Alegre tem um potencial extraordinário de desenvolvimento no seu turismo. E hoje, graças a Deus, nós temos tido administrações, e sobretudo esta do Sebastião Melo, que está visando exatamente fazer com que haja um impulso de Porto Alegre nessa questão turística. E está aqui para conversar conosco a Priscila Orofino Dávila, empresária, e que tem um projeto extraordinário, sensacional, que eu vou trazer para vocês agora, a partir de agora com ela, dessa entrevista, que é de explorar turisticamente o nosso Rio Guaíba, ou Lago Guaíba, como se diz, né? Priscila, muito prazer em tê-la aqui no programa. Prazer é meu, obrigada pelo convite, Silvio. E esse projeto é maravilhoso, fiquei encantado de ver, né, que é o de explorar turisticamente o Rio Guaíba, né? Como é que é esse projeto? Nós temos um filmezinho para mostrar daqui a pouco, mas antes, assim, que projeto é esse? Então, o projeto Velejo no Guaíba, ele foi criado para as pessoas conhecerem o outro lado do Muro da Mauá, um outro lado de Porto Alegre. Perfeito, é. Porque a gente tem uma das orlas de água doce mais lindas do mundo, né, Silvio? Certeza, e a gente quer que as pessoas vivenciem mais ela. Com certeza. E o Velejo no Guaíba, como o próprio nome diz, ele foi criado para as pessoas vivenciarem não só o passeio de veleiro, mas principalmente a vela, né? Muitos dos nossos tripulantes, das pessoas que fazem o passeio conosco e se interessam um pouquinho mais, eles nos ajudam a colocar as velas, eles timoneiam o barco, eles dirigem o barco e é muito, muito legal. Então, aqui, vamos acompanhar esse vídeo aí, depois vamos voltar a conversar com a Priscila e detalhar um pouco mais desse projeto, que eu tenho a certeza vai mudar da água para o vinho a questão turística e, sobretudo, a questão da nossa relação com o Rio Guaíba. Vamos acompanhar. Venha para um lado de Porto Alegre que pouca gente conhece. Uma das orlas de água doce mais lindas do mundo. Passeios exclusivos, em veleiros com tripulação especializada. Venha passear, velejar, brindar e viver a beleza da natureza. Queremos te aproximar de Porto Alegre, do seu rio. Temos o compromisso com a qualidade e segurança e o desafio de proporcionar experiências inesquecíveis. Priscila, que maravilha. Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto. E como é que ele surgiu? Então, em 2013, quando eu e a minha família fomos morar em Washington, a gente conheceu lá o Rio Potomac, que divide Washington de Virgínia. E lá eles sempre fizeram muitos charters, né? E aí a gente fez o passeio lá e nos apaixonamos pelo passeio e nos questionamos na época, né? Por que não levar essa ideia para Porto Alegre, para o nosso Guaíba, que é tão esquecido? E aí hoje eu e o Ricardo Titoff aqui do Veleiros do Sul, que a gente toca esse projeto. O Ricardo é aqui do Veleiros do Sul, é professor de vela também. Ele também dá aula de vela, uma pessoa muito competente, muito bacana e me ajuda a tocar esse projeto. Tá, e como é que está, em que nível ele está esse projeto? Ele já começou essa semana passada, né? Não, esse projeto ele está já acontecendo há um ano, Silvio. Há um ano, Há um ano. Uhum. Sim, mas eu digo assim, agora tu começaste a divulgar o projeto e tal, né, também, né? Levar para o público essa alternativa, né? Sim, o boom está acontecendo agora, na pandemia, exatamente por isso, por ser passeios exclusivos, né? Passeios menores, as pessoas descobriram a gente mais em função disso. E quem é que pode fazer esse passeio? A questão assim da frequência, como é que vai ser,
Nós não podemos falar de preço aqui na TV, mas vamos falar na sequência, grupo de pessoas, que condições as pessoas têm para fazer esse passeio. Então, as pessoas que se interessarem em fazer o passeio com a gente devem entrar em contato conosco pelo telefone, que é o nosso WhatsApp, que é o 999 25 27 18, pelo nosso e-mail, que é velejonoguaíba@gmail.com, ou pelo nosso Instagram, que é o @velejonoguaíba, né? E aí, comentando da data que gostaria, do número de tripulantes, do horário, né? O nosso veleiro é exclusivo para esse passeio. Qual é a capacidade dele? Pois então, a capacidade máxima é de 10 tripulantes por veleiro, tá? A alimentação e a bebida são à parte, a gente sempre manda o cardápio, e o tempo, em média, de duração do passeio é de 3 horas, podendo se estender. É uma coisa, quando eu vim para Porto Alegre, eu até falei contigo sobre isso, eu vi lá em 67, e naquele ano, naquele período até 70 e pouco, nós tínhamos aqui em Guaíba, eu me lembro que eu tinha muitos amigos no Sul Brasileiro, que era um banco que tinha aqui, que acabou com a reforma bancária, e nós íamos ali no fim da tarde, na sexta-feira nós pegávamos um barco e íamos jantar na Ilha da Pintada. E isso existia, por exemplo, lá em General Câmara, cidade de General Câmara, tinha um restaurante internacional lá, que ele se alimentava exatamente desses passeios. Depois acabou e tal, o restaurante fechou, mas isso aí vai reativar essa parte turística, né, Priscila? Com certeza, a ideia a gente tem diferentes rotas, exatamente para conhecer essas... Quantas ilhas nós temos aqui, pelo amor de Deus? Muitas, né? muitas. A gente tem assim, saindo do Veleiros do Sul, a gente pode ir em direção norte, e aí a gente passa ali pelo Iberê Camargo, pelo estádio Beira-Rio, pela Orla do Gasômetro, ali o Embarcadero, que está ficando lindo, o Cais do Porto, a Igreja das Dores e o Delta Jacuí. Mas também a gente pode ir para o sul, onde a gente passa pela Ilha do Presídio, pela Praia do Tranquilo, a Ponta Grossa, a Ponta do Arado, tem a Ilha de Chico Manuel, Praia do Sítio e Itapuã. Né? Então, olha só a quantidade de lugares onde Pelo que eu vejo, tu tem uma experiência já grande em velejar, né? Sim, eu sou velejadora, eu aprendi a velejar. Isso é de família? Vem de família. Meu esposo é velejador desde sempre, ele foi professor de vela ali no clube também. E eu aprendi a velejar depois dos 30 anos com um laser, né, que é um monotipo, onde eu vivenciei muito a vela, assim, o esporte da vela. A gente aprende com laser, viu, gente? E muito, muito bom. É interessante, quando a gente conversa com a Priscila, a gente vê assim a alegria com que ela faz, sai de dentro, né, que mostra o amor que ela tem por esse esporte. E, na verdade, né, Priscila, esse tipo de empreendimento, ele vai resgatar uma coisa que é histórica na cidade. A cidade já teve isso, né? Vai resgatar o conhecer mais do Guaíba e aproveitar as belezas que o Guaíba oferece. Sem sombra de dúvidas. Essa é a ideia do velejo. O que mais, assim, em termos assim, de paisagens, o que oferece mais o projeto de vocês, esse velejar? A gente inicialmente começamos, né, com passeios, com velejadas, mas hoje a gente faz eventos sobre o barco, né? Eventos também. Né? Então, assim, a gente tem feito muito aniversário, muito happy hour, muita despedida de solteiro, até mini wedding, né? Os casamentos micros, né, estão acontecendo nos convés dos nossos veleiros. Está sendo muito, muito bacana. Hoje tem gente que festeja divórcio também, né? Pois então. É verdade, né? A gente está falando, mas tem gente que vai festejar o divórcio. Não é só a união, a desunião também, né? Que é uma forma de libertação, como se diz. Oh, né? Jesus, como se é. Não é mesmo? Mas então, interessante. O pessoal que estiver interessado, na verdade, assim, realmente eu passei muito bonito, vai descobrir uma outra forma de ver Porto Alegre, de conviver com Porto Alegre, enfim, Zona Sul. Tu passa não só no Beira-Rio, tu pode enxergar a Arena do Grêmio Porto Alegrense, que é um monumento extraordinário, né? Também lá do Rio tu enxerga, né? Sim, sim. Tu é colorado, mas tu enxerga o Grêmio. Eu sou colorada, mas eu enxergo a Arena. Inclusive, a gente coloca, agora tu falou em Grêmio e Inter, a gente brinca muito com isso sobre o barco também, porque a gente, né, passa pelo Beira-Rio, vê a Arena, então a gente pergunta para os nossos tripulantes, vocês são colorados, são gremistas, e a gente coloca o hino, né? A gente coloca o hino do Inter, o hino do Grêmio, a gente faz uma playlist personalizada, a gente faz, né? Coloca músicas, é muito bom. O que mais aqui nós podíamos falar para que as pessoas tenham mais conhecimento e tenham assim, uma visão melhor desse projeto, Priscila? Então, o que faltou na nossa conversa? Eu acho que faltou, assim... Porque na verdade é o seguinte, é um projeto novo, né? É uma coisa inovadora, né? Que vai resgatar uma certa forma de ver a cidade, de conviver com Porto Alegre, de conhecer o Rio, que é maravilhoso. E tem muita gente, Priscila, que vem hoje para Porto Alegre, amigos meus, empresários, que vêm e chegam à noite em Porto Alegre e eles dizem assim, olha, é uma visão
espetacular Porto Alegre à noite, agora com os 2 estádios, que isso é uma referência, lindo, né? A gente agora na pandemia não tem feito velejo noturno, mas a gente, em tempos normais, temos regatas, né, noturnas, e a gente faz passeios para assistir essas regatas noturnas. E é um passeio belíssimo também. Assim que der, a gente vai divulgar e vamos fazer. Com certeza. E para terminar a nossa conversa aqui, a questão do contato para fazer com vocês. Então, o nosso telefone, que é o nosso WhatsApp, é 51999 25 27 18. E o nosso Instagram é o @velejo no Guaíba. Perfeito, perfeito. Então, tu e quem mais que está no projeto? Eu e o Ricardo Titoff, que é o nosso diretor náutico. Só deixa eu comentar uma coisinha que eu gosto muito de falar, que o mais bonito do passeio, né, para as pessoas que fazem com a gente, com certeza é o momento do pôr do sol, né, o momento do auge, né? O pôr do sol, imagina o pôr do sol velejando no Guaíba. Com certeza, mas o mais bonito, assim, para a nossa equipe que está trabalhando é ver a perplexidade e a alegria das pessoas em estar contemplando toda essa beleza que circunda o nosso Guaíba. Dentro da água. Exato, que é realmente de emocionar. É muito, Parabéns muito pelo legal. projeto, Priscila. Obrigada, querida. Um rápido intervalo, já voltamos com nossa Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Você sabia que no dia 28 de julho de 2020, o governo federal sancionou uma lei número 14029 que dispõe sobre a transposição e a reprogramação de saldos financeiros constantes dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repasses federais? Esta lei permite que estes reprogramem os saldos disponibilizados pelo governo no sentido de estabelecerem ações de assistência social. A proposta desta lei foi elaborada pela deputada federal Flávia Arruda e tem o objetivo de fortalecer as ações assistenciais, atendimento de crianças, adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, população indígena ou quilombola, pessoas com deficiência, população em situação de rua ou em extrema vulnerabilidade, decorrente de calamidade pública, visando a ampliação do cadastro social representado pelo Cadastro Único para programas sociais e ficarão condicionadas à observância prévia pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios quanto a atender aos requisitos. O Ministério da Cidadania não possui dados sobre os novos benefícios, já que eles não integram o orçamento do auxílio transferido no âmbito federal. Algumas prefeituras passaram a disponibilizar, então, auxílios municipais para amenizar a crise econômica e estão usando os orçamentos locais para realizar os pagamentos dentro de suas respectivas cidades, além de elaborarem suas próprias normas para disponibilizar os valores. Vou citar alguns exemplos. Na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, o prefeito Leonardo Pascoal sancionou a Lei Municipal 7773 de 2021 agora, Programa Renda Certa Emergencial Covid, que concede um auxílio mensal de R$ 100 por um período de 3 meses, podendo ser prorrogado.
Este programa foi lançado nesta semana e as inscrições estão abertas até o dia 30 de abril agora, através do site da Prefeitura. Para as pessoas sem acesso à internet, é possível realizar sua inscrição diretamente no Centro de Conveniência Território da Paz. Um dos requisitos é ser atendido e não estar recebendo outro auxílio municipal ou federal. A estimativa da Prefeitura é atender cerca de 300 famílias com este programa. Já na cidade de Canoas, foi aprovado no mês de março pelo prefeito Jairo Jorge o benefício do auxílio emergencial canoense no valor de R$ 200 por um período também de 3 meses. E também foi disponibilizados cursos de qualificação profissional online no mínimo de 8 horas mensais, sendo que, para receber o auxílio emergencial, é obrigatório a prestação de serviços de 4 horas mensais de trabalho para a comunidade, seguindo todos os protocolos de saúde. Essa medida adotada visa inserir o canoense no mercado de trabalho. Neste programa foram mais de 11 mil inscritos que serão beneficiados, porque já encerrou as inscrições em março. Na cidade de Guaíba, o prefeito Marcelo Maranata, em ação conjunta com a Câmara de Vereadores, criou um projeto de lei da renda básica emergencial que deve ser votado pela Câmara ainda neste mês de abril. Até o momento da redação deste programa, não tínhamos maiores informações de valores e critérios deste projeto. Verifique se sua cidade fornece este benefício, auxílio emergencial municipal. Entre em contato com os órgãos de sua cidade para verificar se existe algum tipo de benefício vigente. Você pode procurar mais informações no próprio site da Prefeitura ou pelo telefone de atendimento ou diretamente na assistência social de sua cidade. Uma abençoada semana para você. Retornando agora ao nosso programa Economia e Desenvolvimento, recebemos a professora Enilda Ferreira, que foi presidente do Instituto Nacional da Próstata aqui no Rio Grande do Sul e que desenvolve um trabalho muito forte na questão da temática também do idoso e da saúde do idoso. Ela foi, inclusive, representante dentro do Conselho Municipal do Idoso, aqui na cidade de Porto Alegre. E hoje a professora Enilda vai nos falar um pouco sobre algumas ideias novas aí para a nossa cidade, que já estão em curso de planejamento. Professora Enilda, uma satisfação de receber aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento. Seja bem-vinda. Muito prazer. A grande novidade é que um grupo de civis, pessoas da comunidade de Porto Alegre, porto-alegrenses apaixonados, como eu, decidimos nos juntar para fazer a festa dos 250 anos da nossa cidade. Uma festa colaborativa, com áreas temáticas interessantes, com pessoas brilhantes, com porto-alegrenses excelentes nas suas áreas, com expectativas, Dr. Marcos, de fazer realmente este ano de 2022 inesquecível. Um ano para marcar a história de Porto Alegre. Ele passa a ser um movimento, professora Enilda, da sociedade civil, então existe alguma interlocução já planejada, já existente com o próprio Poder Municipal no sentido de um planejamento associado dessa grande festividade dos 250 anos da nossa cidade de Porto Alegre? Com certeza. Não só com o poder público, mas também com a área empresarial, com todas as áreas que vão fazer interface. Na verdade, é para o Rio Grande do Sul inteiro, porque Porto Alegre tem o título de capital. Então, sendo a capital, representa o Rio Grande do Sul. Teremos oportunidade, assim como eu li nos títulos aqui, Economia e Desenvolvimento, nós vamos ter, sim, um plus muito interessante na área de economia, na área de desenvolvimento. Eu não posso falar muito, porque nós teremos a organização da coordenação de todas as áreas que foram planejadas, previstas e de novas que provavelmente virão, a partir do dia 27. Então, nós precisamos primeiro fechar com toda essa turma que foi convidada, e é uma turma, olha,
com sobrenomes e ações e trabalhos já realizados em prol de Porto Alegre, excepcionalmente bons. Então, começamos com uma referência histórica. Através dessa referência histórica, com nomes maravilhosos que provavelmente virão aqui nessa bancada, também dar o seu depoimento, contar da sua área temática, de como as coisas vão acontecer. O planejamento, em princípio, prevê 9 a 10 meses de trabalho. 9 a 10 meses de trabalho dá 40 semanas. Então, em 40 semanas, podemos apresentar... eu nem imagino quanta beleza. Eu nem imagino quanta beleza e quantas realizações. Não podemos, em hipótese alguma, não somar com o nosso prefeito, não somar com a nossa Câmara de Vereadores, não somar com o nosso empresariado, não somar com a nossa área dos idosos, com todas as entidades, com todos os recursos que já temos. Não podemos não somar. Isso é muito importante, né, professora Enilda, quando a gente pensa que a nossa cidade, né, de Porto Alegre, proporcionalmente é a capital, entre todas as capitais, com maior proporção de idosos, né, no país. E então eu acredito que algumas iniciativas dentro desse grande movimento da sociedade civil que está sendo feito para essa comemoração dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, e isso por si só já é muito bonito, porque passa a ser uma iniciativa da sociedade civil, não é apropriado, não foi apropriada a ideia, né, exclusivamente, né, por um governo ou por uma empresa específica, mas sim um movimento social, um movimento realmente de base dentro da sociedade civil. Então, nesse sentido, existe um foco também, já Porto Alegre sendo uma capital amiga do idoso, né, de ações específicas também para essa faixa? Sim. E existem também atividades voltadas para os jovens, para a questão do emprego, também na área da educação, também na área profissional, também na área de atendimento a crianças, também na área da educação, também na área das famílias, também na área de todos os aspectos e valores que fazem a característica do povo do Rio Grande do Sul. Existe uma área etnias, que, em princípio, a pessoa que nós pensamos é extraordinária, é relevante, é conhecida de todo mundo. Existem muitas coisas a acontecer. Isso é muito bom, porque, na verdade, a gente pensa em quantas ações a gente pode trazer dentro de um momento tão simbólico como esse de 250 anos da nossa cidade, pensando não só no passado, né, professora Enilda, no sentido evolutivo da nossa cidade, né, quanta coisa se transformou dentro da nossa cidade, não só no aspecto urbano, né, não só no aspecto urbanístico da locomoção, das estruturas físicas, né, da nossa arquitetura, mas também do ponto de vista da nossa sociedade, né? Que tipo de sociedade nós éramos, que tipo de sociedade nós somos e, principalmente, o que pode servir como, dentro desse movimento, uma reflexão para que tipo de sociedade nós queremos ser, né? Exatamente. Dentro dos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Então, acho que realmente vai se prestar muito para esse grande momento de reflexão, né, professora? Como é que vocês veem isso da comissão organizadora dessa atividade? Nós vemos assim, exatamente, como uma ação global, tentando pegar o maior número de áreas da cidade, porque hoje nós percebemos já alguns movimentos. O grupo de reestruturação ou recuperação do centro histórico. Nós queremos contar a história, mas nós não queremos ficar no passado da história. Nós temos hoje uma pessoa dirigindo a Biblioteca Pública do Estado que está, meu Deus, fazendo mágica, porque é uma pessoa extraordinária. Eu não vou citar nomes hoje, meus amigos, porque são muitos nomes muito lindos, ainda estou escrevendo todos eles. E é muito importante que essas coisas aconteçam. Hoje nos interessa muito a ação dos jovens, como eles querem, como eles veem e o que pensam fazer nesta cidade, que é o berço deles, e não só deles, mas daqueles que também virão,
porque nós também somos uma cidade de imigrantes, né? É verdade. Nós não nascemos como um apêndice do Brasil, do Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado, ou da Bahia, ou Minas Gerais. Nós nascemos porque, a partir de um porto, porque éramos o Porto de Viamão, né? Que aqui chegavam os barcos das primeiras comunidades antecessoras aos 60 casais de açorianos, mas veio, sim, por ordem de Portugal, uma tentativa de colonizar com açorianos, né? Com o pessoal da Ilha dos Açores. E se prontificaram 60 casais, mas nem puderam entrar na cidade, porque era a Guerra Guaranítica. Então, precisaram ficar em Santa Catarina. Por isso que nós temos gaúchos em Santa Catarina. Professora Enilda, nós vamos muito a fundo nessa questão histórica da nossa cidade. Isso é lindo, lindo, realmente muito bonito de saber. Mas, na verdade, como o nosso programa, ele, na verdade, traz uma introdução dessa questão tão bonita, que é a comemoração de 250 anos de uma cidade, que vai acontecer agora no ano de 2022. Então, eu tenho certeza que nós vamos poder avançar em próximas entrevistas também, trazendo muito mais questões relacionadas a esse período. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento e já convidar o nosso telespectador para o nosso próximo programa, sempre nesse horário, podendo trazer mais novidades da nossa população, né, das ideias da nossa audiência também, que muitas vezes são trazidas, e onde a gente pode estar discutindo também todos os aspectos da nossa sociedade, da nossa economia e do nosso desenvolvimento. Eu posso fazer um desafio? Por favor. Eu resolvi fazer um desafio comigo mesma. Em que ano de Porto Alegre eu tinha nascido? E eu fiquei maravilhada, porque eu nasci no ano 175. Isso foi fantástico, descobrir que eu tinha nascido no ano 175 e que agora vou participar do ano 250. Maravilhoso. Muito obrigado, professora Enilda, mais uma vez pela sua presença aqui.